Tudo bom, pessoal? Tranquilo? Eu sou o professor W. Bill, professor de Biologia do Colégio WR. E como os vestibulares estão chegando agora no meio do ano, então vamos fazer algumas revisões de alguns conteúdos que nós sabemos que com certeza vai estar na sua prova, certo? E um desses assuntos é esse tema que nós vamos trabalhar agora. Vamos fazer agora a leitura de uma questão de um vestibular que caiu agora recentemente, ok? Bom, a questão fala o seguinte: cromossomos humanos são estruturas que podem ser visualizadas através da microscopia óptica. Para que isso seja possível, precisamos analisar células que estão em processo de divisão celular, particularmente quando a fase de divisão for a metáfase. Uma pergunta vem: a nível molecular, os cromossomos são formados? Olha as alternativas lá. Bom, para a gente responder essa questão, vamos analisar os seguintes fatores. Bom, então a questão explora o seguinte. Primeiro, vamos acompanhar a seguinte situação. Aqui na imagem, eu coloquei aqui para vocês o nucleossomo. O que é o nucleossomo? Primeiro, entender que um cromossomo ele é feito de dois compartimentos, de dois componentes. É a proteína, chamada de histonas, e o material genético, no caso o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. No caso, vamos observar aqui o seguinte: o nucleossomo ele é composto de 8 histonas, certo? Então, você pega 8 histonas, agrupa e forma então o nucleossomo. Aí você vem com a fita de DNA, um filamento de DNA, e envolve nessas histonas, e com isso então, você está formando um nucleossomo. E o que é o cromossomo? São esses nucleossomos compactados, então formam uma estrutura bem compacta. Agora, é claro, quando esses nucleossomos encontram-se mais afastados, você não vai ter o cromossomo, mas você vai ter a cromatina. Então fica assim a dica. Cromatina e cromossomo são estágios da fita de DNA enrolada nas histonas. Se estão mais compactadas, é o cromossomo. Se ficam mais dispersas, você tem então a cromatina. Lembrando que a cromatina divide-se em eucromatina e heterocromatina. A eucromatina é mais descompactada, onde os genes que ficam nessa fita do DNA estão ativos, e a heterocromatina, a molécula está mais compactada, onde os genes estão inativos, certo? Então, de acordo com a nossa questão, você pode ver que o gabarito vai fazer referência à estrutura do cromossomo, que no caso é o quê? É uma fita de DNA que está associada a proteínas, correto? Então, e mais uma dica para você, lembra? Quando envolve DNA, envolve cromossomo, sempre aquelas diquinhas que você vai entender na mitose, na meiose, na genética. Dá uma olhada aqui, eu coloquei aqui, célula haploide e célula diploide. O que vem a ser isso? A célula haploide, que a gente chama de célula N, é aquela célula que carrega metade do número de características, ou seja, aquelas características que vêm em cada gameta. Enquanto que uma célula diploide é o resultado da fusão dessas células sexuais, ou seja, o N mais o N formando 2N. Então, presta atenção, você tem aqui uma fita de DNA paterna, uma fita de DNA materna. Vamos imaginar que essas fitas estão representando cromossomos, só não tem as histonas representadas aqui. Peguei aqui lá na genética, um loco gênico. Nesse loco gênico nós temos dois genes, o gene materno e o gene paterno, certo? E esses dois genes, eles expressam a mesma característica, tipo de cabelo, certo? Tipo de olho, né? Cor do olho, certo? Tipo de nariz, enfim, uma característica. Então, liga o seguinte: como você tem dois genes para a mesma característica, portanto você tem uma célula diploide. O que é a célula haploide? É quando carrega um só dos dois genes, correto? Então, o que é uma célula diploide? É uma célula que apresenta duas características, duas qualidades para a mesma característica, ou seja, o gene do pai e o gene da mãe. Então tá lá, célula diploide, apresenta duas qualidades para a mesma característica, correto? Então, com isso, você pega lá, se uma célula tem 2N igual a 46 cromossomos, ou seja, é uma célula 2N igual a 46 filamentos de DNA, sendo 23 filamentos de DNA do pai e 23 filamentos de DNA da mãe, certinho? Tranquilo? Então, aplica esses conceitos lá na parte de núcleo, na parte de genética, que você estuda lá o azim e azão, tá vendo? Azim e azão são características tanto do pai quanto da mãe, certinho? E também na parte de citogenética, que a gente pega essas características aqui, tá ok? Um abraço, vai estudar!